Olá, Fabiano por aqui e eu gravo vídeos para te ajudar a passar no seu concurso. Tem gente que me perguntou aqui como fazer para estudar lei seca. Pois bem, hoje vamos falar sobre isso. Inicialmente eu quero falar sobre a importância de legislação seca nos concursos. Aquela sem comentários, pura mesmo. Em provas objetivas de concurso, eu digo sem medo de errar que no mínimo 50% das perguntas pode ser respondido com a mais pura e límpida lei seca. É bem provável que você nunca ouviu isso de um professor de cursinho, e é compreensível que ele não diga. Não apenas porque ele precisa vender seu peixe, mas porque ele pode ser até mesmo incompreendido pelos alunos. O aluno pode pensar, esse cara está de sacanagem, eu pago o cursinho e ele manda eu ler lei seca em casa? Mas é isso mesmo, ler lei seca, estudar lei seca é fundamental para aprovação em qualquer concurso. É claro que você também vai estudar um material complementar em termos de doutrina e jurisprudência. Onde encontrar as leis? Leis federais podem ser encontradas de maneira atualizada no site do Planalto, da Presidência da República. Basta escrever no Google Planalto e o número da lei que você encontra facilmente qualquer lei. Outra opção é comprar um vade-mecum, aquele livrão que tem uma compilação com as principais leis. Já se forem leis estaduais ou municipais, certamente em algum site do seu estado ou município você vai encontrar. Mas é fundamental que você estude leis atualizadas, pois se houve uma alteração recente em uma lei importante, pode ter certeza que ela será cobrada pela banca. Como eu disse, cai muita lei seca. Quem faz prova de primeira fase sem ler mais de uma vez as principais leis do seu concurso não está fazendo concursos do jeito certo. Para vocês terem uma ideia da minha experiência pessoal, somente de 2014 a 2016 eu fiz 9 primeiras fases de concursos públicos, provas objetivas, 5 de procurador, 2 de defensor, 1 de delegado e 1 de analista. Nas fases seguintes, eu passei em alguns desses concursos, em prova discursiva, prova oral, desisti de outros e reprovei também. Mas o fato é que, em se tratando de primeiras fases, provas objetivas, eu passei em todos os 9 concursos que eu fiz nesse período. Se não me falha a memória, foi analista do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, procurador da Assembleia Legislativa de Goiás, procurador da Advocacia Geral da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Distrito Federal, procurador do Estado de Goiás, delegado do Distrito Federal, defensor público do Paraná e defensor público do Estado de Goiás, que é onde eu trabalho hoje. E em todos eles eu vi essa regrinha se cumprir, ou seja, cair muita lei seca. Outra coisa, quanto menor o nível do concurso em termos de complexidade e dificuldade, mais vai cair lei seca. Porque a lei é algo extremamente objetivo, é preto no branco, possuindo um grau menor de interpretação, de subjetividade, de variação tanto para o candidato quanto para a banca. Quando a banca quer fazer uma prova mais tranquila, ela cobra ainda mais lei seca. Beleza, e como estudar lei seca? Tem algum segredo? Basicamente, é ler a lei mesmo. Mas existem alguns detalhes que podem ser observados para um melhor aproveitamento. Eu vou listar aqui 5 que eu entendo serem os principais. Número 1. Existem leis que são mais importantes. Mas isso não é possível de se determinar a priori quais serão essas leis. Depende de qual concurso que você está fazendo. No vídeo de número 5 aqui do canal, eu explico bem sobre isso. Número 2. Existem artigos mais importantes dentro de cada lei. Sim, dentro de uma mesma lei, é possível notar que há artigos que são, por algum motivo, mais relevantes que os demais. Em uma mesma lei, podem haver artigos que tratam da definição central e resolução da problemática para a qual foi criada aquela lei, do núcleo mesmo, e outros que são meros procedimentos ou complementações de menor relevância. Esse tipo de expertise você desenvolve com o tempo, lendo, fazendo questões, provas. Quando encontrar algo mais relevante em uma lei, dê uma atenção especial, pois a banca também irá fazer isso. Número 3. É preciso repetir a leitura. Tem gente que diz, eu já li essa lei. Beleza, você já leu. Mas você se lembra em detalhes dos principais artigos? Se não, você deve ler novamente. Um bom exemplo é a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Uma lei de tamanho médio, uns 75 artigos, e que, embora não seja cobrada na maioria dos concursos, é muito cobrada em concursos para procurador, que eu fiz bastante. Simplesmente faltando uns 10 a 15 dias para cada uma das provas de procurador que eu fiz, eu sempre relia a Lei de Responsabilidade Fiscal, quantas vezes fossem necessárias, independentemente de quantas vezes eu já havia lido. Porque depois de alguns meses que você fez a última leitura, muita coisa já se esvaiu da sua mente. O mesmo eu sempre faço com as partes da Constituição Federal cobradas nos meus concursos. Número 4. Análise do caso concreto. Bem, esse é o tipo de estudo que já é de uma complexidade um pouco maior e também exige um tempo um pouco maior que uma simples leitura. Por isso eu recomendo que seja feito apenas com as leis que sejam realmente essenciais no seu concurso, como é o caso do Código de Trânsito para o Policial Rodoviário Federal, por exemplo. Trata-se de você, em cada artigo, não apenas fazer a leitura, mas imaginar qual é a utilização prática, a aplicação no dia a dia daquela lei. Em um caso concreto mesmo, para que ele foi criado? Qual o problema que ele resolve? Se você não conseguir aplicá-lo a um caso concreto, lamento te falar, mas você não compreendeu exatamente o que ele quer dizer. E a banca se encarregará de te mostrar isso no dia da prova. Número 5. Não leia algumas leis. Por incrível que pareça, é exatamente isso. Eu imagino que as bancas, quando vão preparar o conteúdo programático de um edital, coloquem algumas leis meio que por questões burocráticas, para que fique aquilo registrado no edital como um documento, como um contrato. Mas que eles mesmos sabem que não tem a menor intenção de cobrar aquele conteúdo. Porque são leis pouco aplicadas, muito longas e que são utilizadas raramente através de pesquisa durante o trabalho. Mas como identificar quais são essas leis? Esse aí que é o pulo do gato. Realmente nem sempre é fácil fazer essa distinção. Mas é fato que na maioria das vezes você não vai conseguir ler tudo o que está no edital, nem se você quiser. Especialmente porque há algumas leis, as principais, que você terá de ler mais de uma vez. Porque você sabe que dessas aí vão cair muitas questões, enquanto de outras pode ou não cair uma questão. No vídeo de número 5 aqui do canal, que eu já mencionei, eu também falo sobre isso. Mas eu vou dar aqui uma dica que serve como um bom norte para saber quais as leis que você pode dispensar do seu edital. Faça muitas provas anteriores para o cargo que você quer. Isso ajuda bastante a notar o que é importante, o que tem caído ou não. Outra coisa, antes de descartar a leitura de alguma lei, sempre dê uma olhada no tamanho dela, porque tem leis que são de 1 ou 2 páginas e estas não se pode deixar de ler de jeito nenhum. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.